Eu estou recebendo várias perguntas sobre o que está acontecendo com as ações da WEG, que é uma das queridinhas da Bolsa de Valores aqui do Brasil, e somente nesse ano ela já se valorizou 47%, mas ontem ela teve uma queda bastante forte, expressiva, passando da casa dos 5%. Então, nesse vídeo aqui a gente vai entender se vale a pena investir na WEG agora, o que está acontecendo com ela, será que é o momento de vender e ficar de fora? A gente vai ver no detalhe nesse vídeo. Então, já deixa o dedo like para o YouTube entender que você gosta de conteúdos como esse e também se inscreva aqui no canal para ficar sempre bem informado caso ainda não esteja inscrito. E a primeira coisa que a gente precisa compreender aqui é entender o que a empresa faz. Porque acredita em mim, cara, tem várias pessoas que investem em ações e não sabem explicar por que investiu naquela empresa, o que aquela empresa faz. É algo básico, você gasta um tempão para poder comprar um celular, pesquisa todos os dados daquele celular, faz todos os comparativos, sabe tudo sobre aquele celular. Agora, quando você vai investir o teu dinheiro que está construindo um patrimônio para o seu futuro, simplesmente aquela ação é legal, vou investir. E aí nem sabe o que a empresa faz, aí vê ela caindo, fica desesperado. Então, nesse vídeo aqui a gente vai entender no detalhe para colocar todo mundo na mesma página, tá? Então a WEG aqui, ela é uma multinacional brasileira gigantesca e ela tem vários braços de atuação, sendo o principal deles a parte de motores elétricos. Ela também atua com automação, soluções para controles de automação industrial. Ela também atua na parte de energia, com equipamentos para geração e transmissão de energia, tintas e vernizes também, entre outros segmentos que são menos expressivos na sua receita. E uma das suas vantagens competitivas é que, como ela tem uma gama bastante robusta de produtos que ela acaba oferecendo, ela consegue diversificar muito os tipos de clientes e setores que ela acaba atuando, não concentrando a sua receita em um único segmento. Então, ela atua com empresas de petróleo e gás, também com papel e celulose, com geração e distribuição de energia, mineração e siderurgia, setor automotivo, alimentício, construção civil e, além disso, ela também consegue diversificar muito a sua receita a nível global. Ela não depende somente do Brasil, então ela acaba diversificando a sua receita em outras moedas. Você sabe muito bem, se acompanha aqui o canal, já viu que o real acaba se depreciando ao longo do tempo. Então, se ela tem receita em moeda forte, isso acaba sendo uma bela de uma vantagem para a WEG. E no caso dela aqui, a gente percebe que menos de 50% da receita dela é dependente do Brasil. 23% vem dos Estados Unidos, 2,5% da Alemanha, 2,5% do México, 2% da China e 22,9% espalhado pelo globo, né? Então ela já tem clientes espalhados em mais de 130 países. Ela tem fábricas não somente aqui no Brasil, a sede dela é em Jaraguá do Sul, mas ela tem fábricas espalhadas pelo globo. Então ela traz uma diversificação global, mesmo investindo numa empresa que está no Brasil. E essa é uma das principais vantagens que a gente vê aqui na WEG, além de uma forte vantagem competitiva com barreiras de entrada bastante robustas, porque para uma empresa entrar nesse segmento que ela atua, é necessário um investimento de capital extremamente robusto e a WEG, além de já estar no mercado há bastante tempo, tem uma expertise muito boa e dificilmente um cliente acaba trocando um fornecedor nessa área para outro, porque é um risco de negócio bastante grande. Então, um cliente que acaba iniciando com a WEG tende a permanecer com a WEG durante um período prolongado de tempo. E agora, partindo para análise de resultados, a gente tem que a WEG ela bate recordes atrás de recordes e é por isso que ela é uma das queridinhas da bolsa e tem se valorizado tanto, né? Se a gente compara aqui o resultado desse trimestre, você acaba percebendo que na linha de receita de equipamentos eletrônicos e industriais, que representa 49,3% da receita, no mercado interno houve um pequeno crescimento em relação ao trimestre do ano anterior, terceiro trimestre do ano anterior, um crescimento de 3,9%. Quando a gente olha essa linha no mercado externo, houve um crescimento bastante expressivo, ou seja, a receita dela de forma dolarizada está aumentando, cresceu 40,2%. Na parte de geração, transmissão e distribuição de energia, aqui no Brasil houve um crescimento de 6%, lá fora houve um crescimento de 54,9% no comparado terceiro trimestre de 2023, terceiro trimestre de 2024. Agora, essa receita ela representa 38,9%.
Então são as duas principais receitas aqui da WEG. As outras duas têm uma parcela menor, porém a gente percebe aqui que motores comerciais e appliance, que tem 7,7% de representatividade na receita total, teve um crescimento bastante forte, ou seja, está ganhando market share em relação à receita total aqui. No mercado interno houve um crescimento de 29% e no mercado externo 1,8%. Na parte de tintas e vernizes, que representa 4% da receita total, houve um crescimento do mercado interno de 12,9% e no externo 5,3%. Ou seja, todas as linhas de receita aqui da WEG, tanto no Brasil como no exterior, aumentaram. Ou seja, é a empresa que todo mundo gosta de investir, né? Melhora seus resultados trimestre após trimestre. Mas por que que as ações caíram? A gente já vai ver isso daí, tá? Vamos ver aqui a estrutura de capital da empresa em relação ao endividamento, né? Então a gente percebe que na parte de disponibilidades e aplicações é o quanto que ela tem em caixa, né? E quanto que esse caixa ele pode ser convertido no curto prazo. Então ela tem 6,1 bilhões, ou seja, em até 12 meses ela consegue converter isso em dinheiro de fato. Tá? E no longo prazo, acima de 12 meses. Então, mais de 90% do caixa dela está disponível no curto prazo. E a gente precisa verificar o endividamento, né? O perfil da dívida. E, de fato, a maior parte da dívida, 84% dela, está no curto prazo. No entanto, ela tem muito mais caixa do que dívida. Então, ela tem um caixa líquido, né? Pagando todas as dívidas que ela tem, descontando o caixa que ela possui, ela vai ter um caixa líquido de 3,1 bilhões de reais. Ou seja, é uma empresa extremamente estruturada, não precisa se alavancar extremamente para poder tocar suas operações. Então ela cresce muito, mesmo com um endividamento extremamente controlado. Mas então por que que as ações caíram tanto, né? Se a gente olha aqui ontem, caíram mais de 5%, se a gente pega o dia 29 para cá e está caindo por volta de 4%, o mercado ainda não abriu enquanto estou gravando esse vídeo, então pode cair um pouco mais, pode simplesmente o mercado precificar para cima de novo, não dá para saber o que acontece no curto prazo, tá? Mas o que você precisa levar em consideração em relação aos fatores que compõem o preço de uma ação. Então, a gente tem dois fatores principais aqui, tá? O primeiro deles é em relação ao valor intrínseco do negócio, então se avalia todo o negócio em si e o valor de mercado dela hoje, e a gente também precisa levar em consideração a expectativa de resultados futuros. Então, uma empresa que vem batendo recordes, então esse fator é colocado na avaliação da empresa e é trazido a valor presente. Então, quanto mais esse componente de expectativa em relação ao futuro está precificado no preço de hoje, maior vai ser essa oscilação se há algum tipo de quebra de expectativa. Então, agora a gente vai dar uma olhada aqui por que isso acabou acontecendo, né? Na sua tela, basicamente a receita operacional líquida, né? Então a gente percebe quanto que foi faturado no mercado interno, mercado externo. A gente percebe que o lucro líquido comparado com o terceiro trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2024, e a gente percebe que houve um crescimento na receita operacional líquida aqui no terceiro trimestre de 2024, houve um faturamento aqui de 9,8 bilhões, enquanto no segundo trimestre de 2024 houve um faturamento de 9,2 bilhões, e a gente percebe que o EBITDA também acabou evoluindo na casa de 2,2 bilhões, quanto no trimestre anterior, 2024, ainda 2,1 bilhões. Então a gente percebe que as margens aqui estão melhorando, né? Os resultados aumentaram em relação ao segundo trimestre. No entanto, no que o mercado bateu? No que o mercado bateu? Foi justamente na margem EBITDA, que houve uma queda em relação ao segundo trimestre de 2024, trimestre anterior, de 0,3%, uma queda, né? Então, o que isso representa, né? Para chegar na margem EBITDA, é necessário pegar o EBITDA e dividir pela receita operacional. E quando a gente compara o resultado do segundo trimestre de 2024 com o desse trimestre, houve uma queda de 0,3%, ou seja, houve uma perda de eficiência operacional. Então, lembra daquele fator que eu acabei de mencionar em relação à expectativa de resultados futuros? O mercado está precificando a WEG sempre melhorando cada vez mais. Então, se há uma quebra de expectativa no curto prazo, o mercado bate em cima disso. É uma bela desculpa para poder realizar todo aquele lucro que houve ao longo do ano, né? Então, perceba que a WEG aumentou a sua lucratividade de forma expressiva nesse ano, né? Mas não passou da casa aí de 20%, passou um pouquinho disso aí, por volta de 20% foi o aumento da lucratividade dela nesse ano. Mas as ações, antes dessa queda, já acumulavam uma alta de 55%. Então, perceba como o mercado acaba antecipando resultados futuros. E se há uma quebra de expectativa, isso acaba sendo refletido nas ações.
ações. E agora eu quero saber, né? Pô, vale a pena investir então? Não compensa investir? Mas antes de eu te falar se vale a pena ou não, cara, já deixa um dedo like aí, se tu tá aqui até agora, provavelmente tá curtindo o vídeo. Então já deixa o like para fortalecer e o YouTube entender também que você curte conteúdos como esse daqui e vai te recomendar mais conteúdos como esse, não só um monte de bobajada aí que o YouTube adora recomendar bobajada e não conteúdo que agrega na tua vida, né? Então, se não tá inscrito também, agora é o momento, né, cara? Pô, aperta no botão aí de se inscrever para ficar sempre bem informado, tá? E agora, vale a pena investir na VEG? Então, eu quero te explicar antes qual que é a estratégia de alocação que eu utilizo com os meus clientes, né? Então, a gente tem dois tipos de empresas que a gente acaba colocando na carteira dos clientes. Aqueles ativos que têm um viés mais de longo prazo, com buy and hold, a filosofia de comprar e manter ao longo do tempo bons negócios. E a gente também tem a de position trade, que geralmente a gente identifica uma boa oportunidade que esteja num valor descontado com o objetivo de venda num prazo de 1, 2 anos com lucro, no qual a gente vai de fato vender. Então é necessário não confundir aquela empresa que a gente mantém ao longo do tempo, mesmo que tenha tido uma boa valorização, a gente mantém investindo ao longo do tempo, das que a gente está comprando para poder vender com um lucro de fato. Então a gente tem essas duas estratégias que a gente aloca e dentro da carteira do cliente a gente identifica qual que é o perfil de investidor desse cliente, porque no caso da VEG é uma empresa que entra na filosofia de buy and hold, é uma boa empresa para se investir ao longo do tempo. Então os estudos mostram que se a gente aloca o capital não se importando tanto com o preço, ao longo do tempo a gente vai ter um retorno superior com essa alocação. No entanto, a depender do tipo de cliente, por vezes ele pode até compreender como funciona o racional da decisão. No entanto, quando a gente investe na prática, por vezes o emocional acaba se sobrepondo em relação ao racional. Porque veja o seguinte, aqui na VEG, de 2021, 22 de janeiro de 2021 até 17 de janeiro de 2022, ou seja, mais de um ano, a gente viu as ações caírem 48,69%. Então, lá em 2021, era uma excelente empresa, crescendo, entregando resultados. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, você percebe na linha roxa o preço da cotação, que vinha subindo absurdamente. E o resultado, a linha verde, é a lucratividade. Então, percebe que a lucratividade está numa linha aqui, ó, ascendente, crescendo, mas mesmo assim as ações de 2021 até meados de 2022 caíram, tá? Então o investidor nesse momento, por vezes, por mais que ele compreenda que o resultado está subindo, no curto prazo as ações podem ter esse tipo de realização, principalmente quando há uma escalada no preço mais forte, que foi justamente o que acabou acontecendo no passado, em 2020. Ela subiu absurdamente, bastante forte em relação ao lucro, que é crescente, mas as ações cresceram num patamar ainda superior. Então o mercado, por algum motivo, naquele momento, acabou corrigindo isso. Mas ao longo do tempo, se a empresa continua crescendo, a gente vai aportando todos os meses, fazendo o preço médio, e isso traz um retorno superior. No entanto, alguns investidores têm estômago para passar por esses momentos de volatilidade, e geralmente isso pode acontecer quando o preço da ação sobe muito em relação à lucratividade e é possível que haja correções mais fortes como essa, ou se o investidor já está acostumado, não tem problema algum, aí a gente vai lá e investe, tá? E é por isso que é importante que você tenha uma estratégia específica para o teu perfil de investidor e um plano claro para poder seguir essas alocações. E é por isso que eu te convido, eu separei 10 horários na minha agenda, estou separando 10 horários na minha agenda toda semana para poder dar um diagnóstico de carteira de forma gratuita e entregar um plano de investimentos para quem me segue aqui no YouTube e lá no Instagram também, porque eu entendo o seguinte, né? É claro que eu quero que você vire o meu cliente ali na parte de consultoria, mas não se sinta obrigado a virar cliente não, tá? Porque, sendo 100% sincero contigo, o meu objetivo com isso é te entregar um serviço de qualidade para que você entenda o valor que a gente gere e talvez vire um cliente, obviamente, mas a maior propaganda que a gente tem do nosso serviço é o boca a boca. Então, eu te entregando uma experiência com anotórios de qualidade, você vai falar para um amigo que está querendo investir, para um familiar que precisa investir melhor, talvez você no futuro, em uma outra condição, vire um cliente também da Anotórios. Então, não se sinta obrigado a virar um cliente da Anotórios agora, simplesmente tenha acesso a esse diagnóstico de carteira e a esse planejamento que vai ser feito para você. Você não tem nada a perder com isso, somente
a ganhar, tá? Então, se você tem interesse ali em conseguir marcar um desses 10 horários que eu estou separando na minha agenda, aponta o QR Code aqui da tela, né? Aponta o celular para o QR Code ou clica no primeiro link fixado aqui. Agora, se você não deixou o like, é o momento, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!